Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 3. Apocalipse de João, capítulo 3, versículo 14 a 22. Carta à igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, sei que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, tu és morno e não és nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, rico sou, tenho prosperado, nada tenho falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras a vergonha e a tua nudez não seja mostrada, colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A carta à igreja de Laodiceia, ela, em conjunto com a carta à igreja de Filadélfia, elas representam em muito o estado da igreja atual. Tanto a igreja de Filadélfia como a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Filadélfia é uma igreja que não vai receber repreensões do Senhor, vai receber Deus, por meio do Espírito Santo, vai entregar elogios àquela igreja. Em contrapartida, os laodicenses agora vão sofrer um pouquinho por conta da conduta que eles vinham tomando. A igreja em Laodiceia, espiritualmente falando, quando nós lemos eis que estou à porta e bato, a primeira impressão que nós temos é que a igreja tinha colocado Jesus para fora dela mesma. Jesus já não era mais o centro daquela igreja, Jesus já não era mais importante para aquela igreja, porque aquela igreja já se achava autossuficiente, rico sou, de nada tenho falta. Então Jesus estava do lado de fora, como a nossa porta está fechada, batendo na porta dizendo, posso entrar? Dizendo a uma igreja que achava que tinha toda a condição de seguir sem o Senhor. E o Senhor me faz meditar nesse texto já há alguns dias, principalmente na questão da mornidão da igreja, em ter expulsado Jesus da igreja, consciente ou inconscientemente. Eu prefiro crer que eles não tiveram consciência de que expulsaram Jesus da igreja. Eles foram vivendo, e Jesus estava cada vez um passo atrás, até que ele estava atrás da porta e a porta se fechou. É muito interessante que essa igreja estava num lugar onde as águas, elas vinham de uma cidade chamada Hierápolis, eram águas termais, eram águas quentes, só que demorava muito para chegar até a cidade, então a água chegava morna. Essa água tinha muito cálcio, o lugar era quente, então com a quantidade de cálcio que tinha na água, mais a mornidão, quem tomava sentia vontade de vomitar. E aí o Senhor vai comparar aquela igreja à água ruim que eles tinham também. E vai dizer a eles, vocês tomam dessa água e sentem vontade de vomitar. Da mesma forma, eu olho para a conduta de vocês e tenho vontade de vomitá-los. Observe que Jesus diz, estou a ponto de vomitá-lo, não diz que vomitou. Por quê? Antes do juízo vem a graça. Antes de Deus aplicar juízo à igreja, Ele age com bondade, graça e misericórdia. Há uma repreensão para nós nessa noite. Passamos aqui o final de semana celebrando a ceia do Senhor. Um ato memorial, um ato que nos convida em 1 Coríntios capítulo 11, 28, a examinarmos a nós mesmos. Um ato que nos leva a refletir a qualidade de vida cristã que estamos tendo.
Embora pareça que a igreja de Laodiceia era uma igreja relevante, ela era uma igreja relevante para a sociedade, mas não era uma igreja relevante no reino. As ações da igreja de Laodiceia apontavam para uma igreja de sucesso na sociedade, mas não era uma igreja bem vista nos olhos de Deus. E às vezes nós queremos ser a igreja de sucesso para a sociedade, mas esquecemos que temos um compromisso com o reino de Deus, e temos que ser relevantes ao reino de Deus. E aí o texto vai dizer: eu conheço as obras de vocês. Deus sabe o que é que nós estamos fazendo na casa dele. As outras igrejas, passaram 6 igrejas antes da igreja de Laodiceia, e Jesus vai listando as obras deles. Para a igreja de Éfeso, o Senhor fala da paciência, da perseverança. Deus vai falando aquelas igrejas as obras deles. Mas quando chega aos laodicenses, as obras deles não tinham nenhum valor, tanto que o Senhor só menciona: eu conheço as obras de vocês. Quantas vezes nós fazemos coisa atrás de coisa na igreja, e essas coisas não têm valor nenhum no reino de Deus? Por quê? Porque a igreja, ela tem que ser relevante do ponto de vista de Deus para nós, e não de nós para com Ele. Às vezes nós queremos fazer as coisas achando que estamos sendo relevantes. Só que a igreja está tão pobre de oração, a igreja está tão pobre de viver de acordo com os princípios da palavra de Deus, que ela faz uma obra atrás de outra, sem consultar a Deus. Eu planejo, eu ponho no papel, eu executo, mas eu não pergunto a Deus: é da sua vontade? Isso fará com que o reino avance. A igreja de Laodiceia estava tão envolvida socialmente, que ela não tinha valor nenhum espiritualmente, a ponto do Senhor dizer: quem dera vocês fossem ou quentes ou frios. Quando nós vemos isso, o crente aqui, quando ele está falando do crente quente, seria justamente aquele que provou da experiência de receber o Senhor em sua vida, aonde ele fez morada no seu coração, aonde ele teve um encontro verdadeiro com Deus, ele experimentou da graça de Deus. O crente frio é justamente aquele que está na igreja, vive na igreja, participa dos trabalhos da igreja, mas nunca teve um encontro real com Deus. Aqui é o seu clube. E quantos não estão assim? Principalmente nesses momentos de quarentena em que estamos nas nossas casas, em que deveríamos manter o fervor espiritual, em que deveríamos manter a vida devocional com Deus. E aí nos tornamos aquilo que sempre fomos. Ou melhor, pioramos o estado que já tínhamos, de um crente frio. De um crente que achava que conhecia a Deus, mas na verdade nunca conheceu. De um crente que achava que por receber bênçãos de Deus, porque a graça é para todos, seja a graça especial, a bênção da salvação, seja a graça comum, que cai sobre todos os homens. A graça é para todos. Só que às vezes eu acho que porque eu tenho uma vida boa, bacana, eu tenho um bom emprego, eu tenho um dinheirinho na conta, eu não estou passando tão apertado, que Deus está se agradando de mim. Contudo, Jesus vai dizer àquela igreja: vocês são miseráveis, vocês acreditam no poder de vocês, vocês acreditam no braço de vocês. E aí eu vejo aqui uma igreja que não tinha relevância alguma nos olhos de Deus. Quem sabe Deus não está nos chamando a atenção nessa noite para o nível de relevância que nós estamos tendo diante do Senhor. Essa palavra não é para A, para B, para C, não é para apontar a ninguém. Essa palavra não é para dar uma indireta a ninguém. Essa palavra é para que a igreja entenda qual é a sua relevância. Porque nós estamos agindo como os laodicenses. Rejeitamos a água morna, mas vivemos com mornidão. Rejeitamos a mornidão dos outros, mas a nossa mornidão parece que é saudável. Ah, mas a igreja tal faz isso, a igreja tal faz aquilo, eles são mornos. Mas a nossa mornidão está bem. Quando eu vejo aqui, eu estou a ponto de vomitar vocês por conta de suas obras. Eu vejo um Deus que está dando mais uma chance a quem não merecia chance nenhuma. Eu podia muito bem rejeitar vocês. O que é vomitar? Vomitar é quando o organismo rejeita aquilo que nós ingerimos. Você imagina eu fazendo obra atrás de obra, serviço atrás de serviço, e Deus olhar para mim e para você e dizer assim: não aceito isso. Não quero isso de você. Você imagina o quão frustrante deveria ser para a igreja
fazer uma coisa atrás de outra, e Deus dizer: estou a ponto de vomitar você. Ainda não lhe vomitei, está me dando náuseas, mas não vomitei você. O recado de Deus para nós é: arruma o que você está fazendo, faça direito. Qual é a motivação que está levando você a fazer? Qual é o teu compromisso com a obra de Deus? Não é porque nós estamos, de certa forma, trancados, presos, limitados, que o meu serviço vai ser feito de qualquer jeito. A mesma responsabilidade que eu tenho, eu vou dar um exemplo meu, a mesma responsabilidade pessoal que eu tenho, de gastar algumas horas do meu dia para preparar a aula de escola dominical. Quando eu venho dar aula aqui na igreja, olhando para essa mesma câmera, o compromisso é o mesmo. Por quê? Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, com 5 pessoas, com 10 pessoas, com uma câmera, Ele é o mesmo, aleluia. O que vai determinar o sucesso da igreja não é a quantidade de membros, não é a riqueza que ela carrega, não é o nome dela sendo divulgado aos 4 cantos da terra. O que vai divulgar, o que vai fazer com que o sucesso da igreja seja relevante, é o nome que ela carrega, e esse nome tem que ser o nome de Jesus. Eu não carrego a placa da igreja, eu não carrego o nome de A ou de B, eu tenho que carregar dentro de mim a marca de Cristo, o nome de Jesus. Isso faz com que a igreja seja relevante de fato. Só que às vezes nós estamos tão envolvidos, embaraçados com as coisas dessa vida. Hebreus capítulo 12, versículo 1, o escritor vai dizer: versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, pelo prêmio da soberana vocação que Ele nos propôs, Ele desprezou a afronta. O que isso quer dizer? No versículo 1 que eu ia citar, ele vai dizer que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, e Ele nos convida: deixe os embaraços dessa vida e olhe para Jesus. Meus irmãos, todos nós estamos vivendo dias de embaraço. Todos nós estamos vivendo dias de embaraço. Essa pandemia parece que virou nossa vida do avesso. Virou a família, virou a rotina empresarial, virou a rotina da igreja do avesso. Isso não deixam de ser embaraços, mas a igreja vence os embaraços quando ela passa a olhar para Jesus. A igreja vence os desafios quando ela passa a olhar para Jesus. Nós só teremos vitória quando nós olharmos para Jesus. Não adianta eu querer dizer que: não, irmão, eu estou fazendo e Deus sabe da intenção do meu coração. O coração do homem é enganoso. Eu venho tratando disso na leitura do Gênesis na escola dominical há algumas semanas. O coração do homem é enganoso. Se você faz porque teu coração não te condena, você está sendo enganado pelo teu coração. Eu tenho que fazer porque o Espírito de Deus me dá certeza do que eu tenho que fazer, e não porque o meu coração não me engana, não me condena. Judas vendeu Jesus e o coração dele não se enganou. Pedro negou a Jesus e o coração dele achava que ele estava certo. Quantas vezes eu faço coisa errada achando que o meu coração não me engana e está certo? E Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. Eu estou a ponto de te vomitar. Não lhe vomitei ainda. Antes do juízo tem graça. Antes do juízo tem graça. E quando a graça se manifesta, tem perdão, tem restauração, tem cura, tem restituição. Aleluia! Antes do juízo de Deus, a graça dele se manifesta a nós. Abrace a graça de Deus com as suas forças. Abrace as misericórdias de Deus com as suas forças. Mas Tiago, eu não tenho força. Peça ao Espírito Santo que com gemidos inexprimíveis interceda por você diante de Deus e te traga força. Porque essa palavra é muito atual. Estou a ponto de te vomitar, eu conheço as tuas obras. Quando eu leio isso, eu vou começar a analisar, digo eu, Tiago, eu começo a analisar o que eu faço para Deus e a qualidade do que faço para Deus. E começo a analisar o que me leva a fazer para Deus. Quantas vezes eu estou cansado, quantas vezes eu estou dolorido, mas aí o Espírito Santo vai dando aquele gás, vai dando aquela força, vai dando aquele empurrãozinho e você vai. Como disse nosso pastor agora há pouco, se eu fosse olhar para o meu cansaço ou para o meu próprio umbigo, eu não fazia mais nada para Deus. Se eu fosse olhar para as dores que sinto todo dia, eu não fazia nada para Deus.
Contudo, a graça de Deus, da mesma forma como ele disse a Paulo, tira de mim, Senhor, esse espinho. O Senhor disse, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa. É na tua fraqueza, não é na tua fortaleza, não é na tua bondade, não é no teu modo de ser. É na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. E às vezes nós achamos que não, eu tenho que ser o super crente, eu tenho que ser a super pessoa para Deus se aperfeiçoar na minha vida. Miserável homem que sou. Quão pequeno sou, e a graça de Deus vem se manifestando em minha vida, em tua vida. Às vezes, quantas vezes, nós somos impelidos pela nossa mente a rejeitar alguns convites. Quantas vezes somos convidados a fazer uma visita, a interceder por alguém, a entrar numa batalha espiritual de madrugada por alguém. Quantas vezes? E nós vamos rejeitando. E achamos que quando fazemos uma coisa para Deus, estamos abafando no reino espiritual e ninguém me segura. Quantos de nós achamos que temos crédito com Deus? É uma expressão que a gente usa de vez em quando, né? Brincando. Ó, eu tenho crédito com Deus. Mas eu nunca vou ter crédito com Deus, porque eu sou devedor. A Ele eu devo tudo, eu devo minha vida, minha família, meus bens, minha saúde. Eu devo a salvação de minha alma. Nada do que eu faça para Ele paga o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Nada do que eu diga, do que eu pense, ninguém que eu ore, nenhuma obra que eu faça pague o sacrifício dEle por mim. Ele foi até aquele madeiro por minha causa. Ele se entregou por minha causa. Não mataram ele, ele se entregou por mim, por você, por nós. Nada paga. Crente não tem crédito com Deus. A nossa conta com Ele é sempre devedora. Sempre. Por mais que eu faça, por mais que eu me empenhe, Jesus vai dizer, você não fez mais que a sua obrigação, servo inútil. É duro, irmãos. Contudo, motivação está cheia na internet para os crentes, irmão. Então vamos falar a verdade. Motivação a gente tem de monte, irmão. Vá assistir nesses youtubers que você acha motivação de monte. Eu nunca fui muito bom em motivar ninguém, né? E ouvindo alguns mestres, né? Um deles que me deu algumas orientações duras, né? Talvez ele até esteja me assistindo agora, o irmão Geraldo. Ele dizia que quem se dedicava ao ensino nunca pregava muito, como podemos dizer, muito mansamente, né? Quem se dedicava ao ensino sempre era um pouco mais duro, né? Eu venho tentando mudar isso, irmãos, mas às vezes é mais forte do que eu. Porque essa palavra, do mesmo jeito que ela corta a minha alma, o meu coração, e me faz meditar e rever as minhas ações no reino de Deus, e a relevância que eu tenho tido ou que tenho que ter, é o que o Senhor me leva a transmitir a você. Não pense que o Tiago vive sempre bravo, né? Não, não é isso. É que às vezes eu preciso entender que tem verdades nas Escrituras que são negligenciadas por nós que pregamos a palavra. Porque eu quero te motivar, porque os dias estão difíceis e eu quero te dar um up, eu quero te dar um ânimo. Mas às vezes eu te animo e não te falo a verdade. E aí você continua vivendo errado. E Deus continua te rejeitando. Eu falei agora há pouco que o fato de Deus estar nos abençoando com a sua graça, nos dando bens, ter uma vida mais sossegada, isso não implica que Deus esteja se agradando de mim? É verdade. Quando eu leio aqui no texto, versículo 17, rico sou, tenho prosperado, nada me tem falta. A igreja em Laodiceia, eles tinham riquezas como ouro, eles vendiam lã, tudo quanto é tipo de lã, inclusive uma lã que eles chamavam de lã negra, só eles exportavam aquilo para o mundo antigo. Eles tinham essas águas termais, eles tinham um colírio desenvolvido lá mesmo. Era uma cidade próspera, e a igreja já havia se afeiçoado à prosperidade daquele lugar. A igreja já havia se acostumado aos modos daquele lugar. Quantas vezes nós, enquanto igreja, deixamos de ser relevantes, porque nós já nos acostumamos ao meio em que fomos inseridos. A igreja hoje não protesta mais. E quando eu digo protesto, não é pôr uma faixa na cabeça e ir para Paulista e falar fora A ou B. Não é isso. O B não, né, irmão? O C, né? Que aí B os irmãos já associam a outra coisa. É o C, né? Vamos pôr o A e o C, né? Que aí tem os irmãos que depois vai falar, Tiago, né? Não é esse protesto. A igreja em Atos dos Apóstolos era conhecida como aquela que perturbava o mundo. Mas perturbava como? Com a mensagem que eles carregavam.
Nós não incomodamos mais o mundo porque não temos mensagem, não carregamos mais nada. O Senhor nos convida a carregarmos a riqueza do Evangelho que está dentro de nós. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência não seja nossa, mas seja dele. A excelência está dentro de você. Deus colocou um tesouro dentro de você. E a igreja não perturba mais o mundo com a mensagem que carrega. A igreja hoje ela é muito paz e amor, né? A igreja está muito hippie, né? A igreja não quer perturbar ninguém, ela quer ser amiga de todo mundo. A igreja não foi chamada para isso. O reino de Deus não foi estabelecido para isso. A igreja foi chamada para chacoalhar o mundo com a mensagem que carrega. E qual é a mensagem que a igreja carrega? Que Jesus morreu, ressuscitou, foi para os céus, deixou uma promessa e veio me buscar. Essa mensagem ainda perturba o mundo, porque o descrente não acredita que Jesus vai voltar. Leia a segunda de Pedro. Quando Pedro vai dizer que alguns falam que, mas desde que o mundo é mundo, Jesus vai voltar, a promessa é antiga e ele nunca voltou. Quantos de nós não ouvimos isso? Mas desde não sei quando eu ouço que ele vai voltar e ele nunca volta. Alguns acharam que ele voltaria agora, inclusive nesse momento de pandemia, não é? Estes sinais, irmãos, apenas abrindo um parênteses, esses sinais que nós estamos vivendo hoje, esse caos global que se instaurou no nosso planeta nos últimos 6 meses, já houveram situações na história em que o globo foi abalado com algumas situações. De tempo em tempo ocorrem situações como esta. E Jesus, quando nos deixou a dica em Mateus 24 dos sinais que antecediam a sua vinda, um dos sinais que antecedem a vinda do Senhor é o crescimento de pestes. Cada vez mais vem surgindo, crescendo, aparecendo pestes no mundo. Esta é mais uma. Contudo, há outros sinais que têm que surgir antes que o Senhor venha nos buscar. E segundo Paulo ensinou aos Tessalonicenses, um desses sinais é que o inimigo de Cristo, o anticristo, apareça, mesmo com a igreja aqui. Ele vai aparecer, a igreja vai ver, mas logo será salva pelo Senhor, arrebatada e encontrará com ele nos ares. Então a gente tem ainda um punhado de coisa para viver, irmãos. Não sei por quanto tempo, mas nós ainda temos algumas coisas para viver. Quando nós lemos esse tema, a gente costuma dizer que Israel é um reloginho. Olha para Israel e a gente começa a observar que a figueira que floresceu conforme nos foi profetizado pelo Senhor, né? Com o restabelecimento do Estado de Israel, a gente começa a olhar para Israel e enxergar em Israel um relógio, um cronômetro. Então, você quer saber se Jesus está vindo ou não? Dá uma lidinha, observa o que está acontecendo por lá. A gente tem esse termômetro espiritual, né, digamos assim. Olhar para Israel, a figueira que floresceu, conforme Jesus nos orientou. O texto vai dizendo, eu aconselho que compre de mim, versículo 18, ouro refinado no fogo para que te enriqueças. O que Jesus está dizendo para os laodicenses? A riqueza que vocês têm não vale de nada. O ouro que vocês têm não vale de nada. Eu aconselho que vocês comprem ouro de mim. Ouro, e aqui ele fala de ouro refinado no fogo. Nós podemos aprender 2 coisas com essa expressão. A primeira, para que se refina o ouro no fogo? 2 coisas podemos entender. Para que o brilho dele de verdade apareça. Só que esse brilho aparece depois que as impurezas são exterminadas. Então, o ouro provado no fogo elimina as impurezas do ouro e traz brilho de verdade, o brilho verdadeiro ao ouro. E Jesus diz, aconselho que comprem de mim ouro refinado no fogo. Hoje o crente, irmãos, nem é uma árvore de Natal mais que tem o pisca-pisca, né? Não, nem isso, porque não tem luz. O crente hoje está tão ofuscado, o crente hoje está às vezes tão fora da vontade, dos planos de Deus, que ele não ilumina mais aonde ele chega. Ele não traz sabor aonde ele chega. Ele não é mais luz do mundo e sal da terra. E aí o Senhor nos dá um conselho. Compre ouro, o ouro que brilha, o ouro refinado no fogo. Essa refinaria de Deus se chamam tribulações, provas. Sabe quando é que o crente vai passar a brilhar? Quando ele permitir que nas provas e nas lutas da vida, Deus o limpe de verdade e ele brilhe novamente.
As provas não são para nos matar, as provas não são para nos condenar, as provas não são para sermos reprovados, muito pelo contrário, a fornalha da vida é para que nós sejamos limpos e brilhemos de verdade. É para isso que o Senhor recomenda que a gente compre ouro dele. E esse ouro nos dá a ideia de confiança. A confiança dos laodicenses estava no seu dinheiro, estava no seu ouro. A confiança do crente não pode estar no seu dinheiro e no seu ouro. A confiança do crente tem que estar na fé que nós recebemos do Senhor, como diz em Judas 1. A fé que foi dada aos santos uma vez, e nós temos que lutar por ela, batalhar por ela. Aconselho que compre ouro de mim. Se Deus está te passando em alguma fornalha, é porque para Ele você está sendo limpo para brilhar. É isso que Deus está fazendo com você nesta fornalha. Ele está te limpando para que você volte a brilhar no mundo. Seja luz novamente. Às vezes nós não entendemos o porquê das tribulações e começamos a questionar a Deus. Senhor, por quê? Tem necessidade disso? É muito sofrimento, é muita luta, eu não mereço. Fulano merecia passar por isso, Beltrano merecia passar por isso. Senhor, e começamos a questionar. Só que nós nos esquecemos que Ele nos prova porque Ele nos ama. E quando Ele me prova porque Ele me ama, quando Ele me corrige porque Ele me ama, é porque eu estou andando um pouquinho, atravessando, torto pelo caminho, atravessado pelo caminho, passando de largo pelo caminho, e Ele quer me colocar no caminho novamente. Permita que o Senhor te queime com o fogo do Espírito, e este fogo te purifique e te faça brilhar novamente com a luz de Cristo. Nós cantamos muito do fogo do Espírito, fogo do Espírito, fogo do Espírito. Mas quando esse fogo começa a arder e queimar, nós começamos a gritar socorro. Porque eu não quero ser limpo das minhas imundícies. E o Senhor está dizendo a você aí, deixa eu queimar e deixa eu te limpar. Deixa eu queimar para você brilhar. Deixa eu lhe queimar para que a luz do brilho do Espírito Santo apareça em você novamente. Alguns de nós parecemos árvore de Natal, pisca-pisca, só aparecemos em épocas de festa, brilha e apaga, brilha e apaga. É o crente que de manhã está sorrindo e à noite está chorando. Quando nós somos chamados para brilhar constantemente, e que os homens vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Não é para os homens verem as nossas boas obras e baterem no nosso ombro e falar, você é o máximo. Não! Eu não sou nada, não sou ninguém, eu sou carente da graça de Deus. Eu costumo dizia mais isso aos alunos do núcleo de teologia. Eles vão se lembrar dessa frase minha. A igreja cria os seus monstros. Perdoe-me se a expressão é forte. Mas a igreja cria os seus próprios monstros. Com excesso de elogio. Com uma carência afetiva de ficar dizendo, ó, tá jóia, ó, tá muito bom, ó, você é o cara. Quando na verdade quem brilha na igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Tem que pôr isso para fora da igreja. E aí às vezes quando acontecem certas situações em nosso meio, é porque os monstrinhos que nós criamos estão passeando em nosso meio, querendo atenção de novo. Parece duro isso, irmãos. Parece duro, mas é verdadeiro. O Senhor continua dizendo, roupas brancas para que cubras a vergonha da tua nudez e ela não apareça. As roupas brancas em Apocalipse representam a justiça de Deus. As roupas brancas em Apocalipse representam a pureza de Deus. E o Senhor está dizendo a esta igreja, vocês já estão tão acostumados com o modus operantes do mundo, que vocês estão nus e nem percebem. A vergonha de vocês é exposta e para vocês está tudo bem. E o Senhor nos faz um convite, se vista da minha justiça nessa noite, se vista da minha pureza nessa noite, volte a ser um crente justo, puro, honesto, decente. Mas Tiago, como um crente é indecente, tem um monte. Quando eu leio Filipenses, as recomendações de Paulo sobre o pensamento do crente, eu falei isso esses dias na escola dominical. Quantos crentes têm pensamentos imorais e acham que é normal? Olha para um irmão, olha para uma irmã, já tem segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas intenções.
quando na verdade a vergonha da igreja está exposta. E o Senhor nos faz um convite nessa noite: se vista da minha justiça novamente. A igreja antes era o mundo olhava para a igreja e via padrão de retidão, padrão de justiça, padrão de moral, padrão de um costume bom. O que o mundo vê na igreja hoje? Padrão de escândalo, padrão de maledicência, padrão de como pecar melhor e não ser descoberto. O que o mundo vê na igreja hoje? O Senhor nos faz um convite: se vista da minha justiça, se vista da minha pureza. Vai até o teu quarto, fecha a tua porta, peça perdão a Deus e se vista de vestes brancas nessa noite, para que a tua vergonha não apareça. Aleluia! Ser injusto para o crente hoje é normal. Ser parcial para o crente hoje é normal. A este eu trato bem porque gosto, mas aquele eu trato mal porque não gosto. O pecado daquele ali é tolerável, o pecado daquele ali não é tolerável. O Senhor nos faz um convite: se vista de vestes de justiça. A graça nos nivelou. Paulo vai dizer: não tem grego, não tem gentil, não tem homem, não tem mulher, não tem grande, não tem pequeno. Todos estão iguais perante a graça de Deus. Só que nós queremos tratar as pessoas com diferença. Nós queremos dizer: olha, esse é digno de honra, esse é digno de desprezo. Esse é digno de misericórdia, esse é digno de condenação. O Senhor nos faz um convite para termos relacionamentos mais justos entre nós mesmos, porque a nossa vergonha tem sido exposta. Quantas vezes, irmãos, em reuniões familiares, a vergonha da igreja é exposta diante do descrente, diante do vizinho, diante do amigo que não conhece ao Senhor. Quantos lares estão sendo destruídos porque estão expondo a vergonha da igreja? E o Senhor nos faz um convite: pare de expor a vergonha da igreja e se vista de veste de justiça. Se vista de vestes brancas. Se vista de misericórdia. Igreja, irmão, não é para estar na boca de ímpio. Igreja não é para estar em roda de escarnecedor. Leia o Salmo 1. Na minha infância e na minha adolescência era um dos salmos que a gente era obrigado a decorar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho de pecador, não se assenta na roda de escarnecedor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele medita nela. Ele não quer estar no meio dos escárnios. E quantas vezes nós participamos de escárnios, expondo a vergonha da igreja. Mas Tiago, a gente vai pôr o pecado da igreja debaixo do tapete? Não. Porque o tapete é de Cristo, debaixo dele também é. Ele sabe o que está em cima e embaixo do tapete. O nosso papel é rogar a Deus para que Ele limpe sua igreja, para que Ele purifique sua igreja e não expor a vergonha alheia. Juiz só tem um. E não se esqueça que o que hoje nos é advogado será o nosso juiz naquele dia. Nós abusamos demais do nosso advogado, se esquecendo que ele será nosso juiz. E esse mesmo advogado que vai diante do Pai com as suas mãos e diz: Pai, perdoa, será o mesmo que naquele dia poderá dizer para mim e para você: eu não lhe conheço. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive preso, não me visitaste. Estive nu, não me vestiste. Cuidado. O convite do Senhor para nós é: se vista de vestes de justiça. Não custa, irmão, nós nos tratarmos melhor. Não custa nós honrarmos o nosso irmão como se ele fosse superior a nós. Mesmo que aparentemente ele não seja superior a nós. Nós temos uma ideia tão errada de que é superior. Eu não mereço ser melhor tratado porque sou evangelista e o irmão ou irmã é um membro de igreja. Não, muito pelo contrário. Eu devo lhe tratar melhor pela dignidade do cargo que me foi confiado por Deus. É o contrário. Nós tratamos às vezes como se a minha posição me desse privilégios diante de Deus e diante da igreja. E trato a igreja como se fosse um negócio meu. Eu deixo essa palavra aos irmãos que são obreiros da igreja. O ministério que Deus confiou a vocês, confiou a mim, confiou a nós. É para que a gente sirva os demais com um pouco mais de igualdade, de zelo, de bondade, de misericórdia, com vestes de justiça.
Nós não fomos chamados para o santo ministério para sermos privilegiados por A ou B ou por situações. Nós fomos chamados ao santo ministério para servir. E quanto mais subimos, mais temos que nos curvar e descer. Às vezes a gente vê alguém que alcança a bondade de Deus de ser pastor, mas não sabe a trajetória que essa pessoa atravessou para chegar até lá. Às vezes nós vemos pessoas que alcançam a dignidade de Deus de serem um presbítero da igreja, mas não sabemos a trajetória de vida cristã. Só que tudo isso não faz de mim um general da fé. Isso não me torna um general da fé. Alguém que tem que ter privilégio de sair pisando em cima dos demais. Da mesma forma que Deus fala comigo, fala com você nesta noite. Se vista de veste de justiça. Trate seus irmãos melhores, com mais misericórdia. E Jesus dá mais um conselho. Adquira de mim colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergue. Quantos de nós estamos tão cegos quanto Bartimeu? Estamos à beira do caminho, mendigando a graça de Deus quando a graça está disponível a nós. Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, ainda foi sábio e clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas quantos de nós estamos tão cegos, debilitados na nossa visão espiritual, que nós só enxergamos a nós mesmos e os nossos problemas, e não enxergamos a um palmo à nossa frente. E o Senhor nos dá um conselho. Ele disse aos laodicenses, nas entrelinhas: vocês têm o melhor colírio do mundo, mas esse colírio não abre os seus olhos espirituais. Então compre de mim colírio para os teus olhos espirituais. Jesus está dizendo para nós: vocês são tão especialistas em olhar a vida dos outros, mas não conseguem enxergar a vossa própria. Eu te dou colírio nessa noite para você olhar para você mesmo. Nós participamos nesse fim de semana de um ato memorial. E o texto vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, olhe para você, e assim coma do pão e beba do cálice. E o texto segue no versículo 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Sabe o que é isso? É o cego querendo participar da ceia sem saber o que está fazendo. E quantos de nós não só participamos da ceia, mas vivemos uma vida cristã, cegos, errantes pelo caminho? O Senhor nos dá um conselho nessa noite: compre colírio, adquira colírio de mim. Como que eu adquiro esse colírio? Na oração. Na oração, eu confesso as minhas falhas a Deus. Digo a Deus o quão pequeno sou, o quão miserável sou, o quão carente sou de Deus. E falo: Senhor, se tem alguma coisa em mim que eu não estou enxergando, abre meus olhos, Senhor, para que eu enxergue. Senhor, se há alguma falha em mim que é tão grande e eu não enxergo, Senhor, abre os meus olhos, os olhos do meu coração, os olhos da minha mente, os olhos de minha alma, para que eu enxergue e me arrependa e me corrija. Porque eu consigo enxergar o defeito dos outros com muita facilidade. É normal. Para isso os meus olhos são ótimos, são perfeitos. Eu consigo olhar para o irmão fulano e ver o quão débil ele é, o quão deficiente ele é, o quão a fé dele é pequena, o quão falho ele é. Mas quando eu olho diante do espelho, eu fico cego e não consigo enxergar. E o Senhor te faz um convite nesta noite: vá até a presença dEle em oração e peça para que Ele abra os teus olhos espirituais nessa noite. Peça para que Ele desvende os teus olhos, para que você enxergue quem você é diante dEle de verdade. Quando eu me deparar com o espelho e me deparar com a minha mornidão, não é Deus que vai me vomitar, sou eu que vou vomitar diante de mim mesmo. E ver o quão morno sou. E preciso tomar uma posição diante de Deus. O Senhor nos convida a tomarmos uma posição, a olharmos para nós e pedirmos misericórdia a Deus, clemência a Deus, piedade a Deus. O texto vai dizer: vocês são infelizes porque são assim. E quantos de nós, irmãos, somos crentes, mas somos infelizes? Não, irmão, eu sou infeliz porque eu não consegui os bens que eu quero, a minha casa, meu carro, eu não tenho emprego. Eu não sou feliz porque eu estou passando apertado, eu não sou feliz porque meu casamento não está lá essas coisas. Eu não sou feliz por isso, por aquilo outro, irmãos. O crente encontra a felicidade no meio da tormenta.
O crente em Jesus Cristo, em que o Espírito Santo está dentro do coração dele, ele consegue encontrar felicidade até no luto. O crente em Jesus de verdade sabe que a sua felicidade não depende disto aqui, deste mundo. A sua felicidade depende do céu. A felicidade do crente vem de cima para baixo. Ela não está aqui na horizontal. A felicidade do crente está na vertical. Ela vem do alto. E às vezes nós queremos dar desculpas. Não, irmão, eu sou infeliz por isso, eu sou infeliz por aquilo. Não, irmãos. Sabe quando você encontra um crente infeliz? Quando o Espírito Santo não é suficiente na vida dele. Aí é um crente infeliz. Porque este crente, quando ele encontra com a presença de Deus de verdade, ele pode estar com um ovo na porta da geladeira. Ele está glorificando a Deus, sorrindo, agradecendo a Deus, porque vai comer aquele ovo e esperar o que Deus vai mandar depois. O crente feliz, irmãos, o crente feliz, passa apertado e vai dando glória, né? É o crente feliz. O crente feliz está com dor, mas consegue olhar para Jesus e agradecer pela vida que recebeu. O crente feliz está passando provação, privação, mas olha para Jesus com um olhar de gratidão. E às vezes nós vemos tantos crentes infelizes na igreja. Por quê? Porque Deus não é suficiente em sua vida. Convide o Senhor, e como diz o texto aqui, eis que estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu vou fazer festa com você, eu vou cear com você, e você comigo. Cear é sentar-se à mesa com o mestre. E o Senhor nos faz um convite. Na sua tristeza, na sua angústia, na sua cegueira, na sua mornidão, abre a porta do teu coração, que eu mudo tudo isso. Eu mudo a sua mornidão, eu tiro a sua cegueira, eu visto você com vestes de justiça, eu te dou ouro refinado no fogo, acrescento a tua fé. Abre a porta do teu coração nessa noite. Aleluia! Depende de você, meu irmão. Não adianta, às vezes nós fazemos pedidos de oração, como é feito aqui todos os cultos, e a gente ora para Jesus fazer isso, aquilo outro na vida de alguém, mas esquecemos de nós mesmos. Quantos de nós, irmãos, gastamos às vezes tempo orando pelos outros e não nos apresentamos diante de Deus? Quantos de nós ouvimos a necessidade de alguém, a tristeza de alguém, e vamos até Deus e falamos: Senhor, a irmã falou para mim que está triste, o irmão falou para mim que está dessa maneira, mas eu não me apresento diante de Deus, falando: Senhor, olha o meu estado, olha a minha situação. Enquanto isso, eu estou com a força do meu braço, tentando resolver a minha vida, e Jesus batendo na porta do meu coração e dizendo: deixa eu entrar. Se eu entrar, fica tudo mais fácil. Se eu entrar, as coisas vão ter um rumo correto. Enquanto você quiser resolver as coisas com a força do teu braço, nada vai dar certo. Enquanto você quiser resolver as coisas com o teu método, nada vai ter jeito. Enquanto você quiser agir como Pedro: pesquei a noite toda, mestre, não encontrei nada, eu sou um pescador profissional. E Jesus disse para ele: joga a rede ali, ó. Talvez Pedro já tivesse jogado a rede ali. Só que a motivação agora para jogar a rede era outra. Não é porque ele era experiente, profissional, tinha muitos anos de crente, não. A motivação de Pedro agora era: o Senhor mandou eu jogar a rede lá e eu vou jogar. Às vezes eu acho, irmão, que os meus anos de crente me fazem alguém muito gabaritado. Que os meus anos de serviço a Deus me fazem alguém acima de qualquer outra pessoa. Aceite o conselho do mestre nesta noite. Aceite a recomendação do Senhor para o teu coração nessa noite. Porque senão nós não vamos ter mudança, irmãos. E se queremos ser uma igreja de fato relevante, eu preciso entender que pelo menos essas 3 coisas eu tenho que adquirir de Deus: vestes de justiça, ouro refinado pelo fogo, uma fé provada pelo fogo, e colírio, abertura dos meus olhos para enxergar não só os outros, mas a mim mesmo. E o texto vai dizer, no finalzinho: quem vencer, eu lhe concederei que assente-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Como ele venceu, a igreja vencerá. Agora eu preciso entender que a vitória de Deus para nós não é no mesmo prisma, não é do mesmo jeito que a vitória que eu entendo que é vitória. Tem coisas para Deus
que nós vamos enxergar como perda, mas Ele vai enxergar como lucro. Tem coisas que nós vamos enxergar como prejuízo, Deus vai estar vendo como coisa boa, como coisa certa. O crente precisa entender que para Deus, às vezes ele vai ter que perder, e não pouco, para ganhar. Esse evangelho que diz que eu só tenho que viver de vitória em vitória, né? Esse evangelho triunfalista, que o crente não padece, que o crente não adoece, que o crente não tem prova, que o crente tem que vencer sempre. Isso é mentira. Porque as escrituras ensinam, e Jesus nos advertiu, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos deu inúmeras recomendações, de que nós passaríamos por situações adversas, mas Ele estaria conosco. O Emanuel profetizado por Isaías se cumpriu no Evangelho de Mateus, está presente em nossos corações nessa noite. O Deus conosco, o Deus presente, nos dando ânimo, nos dando força, nos dando vigor para aguentar mais um pouco da caminhada. A você que está desanimado da fé, aceite um conselho. Assim como Deus falou com o profeta Elias naquela caverna. Elias foi se queixar para Deus que só tinha ele. Senhor, só tenho eu. Morreu todo mundo. Não sobrou mais ninguém. Deus ali com a sua luva de pelica dá um tapa em Elias, né? Um tapa que não machucou, mas fez ele acordar. E disse para ele, levanta, come, bebe, a caminhada é longa e tem mais 7.000 joelhos que não se dobrou. Deixa de ser frouxo, Elias. E Deus talvez esteja nos chacoalhando nessa noite, tal qual Ele fez com a igreja de Laodiceia. Senhor, só tem eu. Só tem eu na minha casa. Só tem eu naquela empresa. Só tem eu nessa igreja. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Levanta, come, bebe, tem mais 7.000 joelhos que não se dobrou. Olha para o teu lado um pouquinho. Para de achar que é só você. Os crentes às vezes estão com uma autocomiseração, né? Ai, tadinho de mim. Ai, coitado de mim. Ai, sabe, o crente fica se lamentando, lamentando, lamentando. E o Senhor nos dá uma cutucada nessa noite. Não tem só você. Ah, mas eu não vou fazer mais não. Eu estou cansado, tudo é comigo, tudo sou eu. Tá bom, Elias, fica aí na sua caverna que tem mais 7.000 fazendo. Não quer fazer? Tia Jó costumava dizer, missionária Joselita costumava dizer, se eu não quero fazer alguma coisa para Deus aqui, eu faço birrinha com Deus, Deus tira lá do outro lado da rua, do bar, salva, liberta, transforma, restaura, batiza com o Espírito Santo, lapida, purifica e põe para fazer melhor do que o que eu estava fazendo. Cresci ouvindo isso, aqui nessa igreja. Não quer fazer, irmão? Está fazendo beicinho para Jeová? Não vou fazer. Eu não. Com o Danilo eu não trabalho, Jeová. Ou ele ou eu. Deixa ele, Deus traz outro e bota no teu lugar para fazer melhor do que o que você estava fazendo. Entenda que precisamos de vestes de justiça. Se a igreja está exposta é porque nós expomos a igreja. Se a igreja está sendo motivo de vergonha é porque nós transformamos a igreja em motivo de vergonha. Não é o diabo que está vencendo a batalha, é os crentes que estão se degladiando. E o Senhor nos faz um convite nessa noite, eu reforço esse convite. Vá até Deus, peça misericórdia, peça graça. Peça que Deus te revista de humildade. É difícil, irmãos. Ser humilde é muito difícil. Ser manso é difícil. Mas sabe aonde que Deus vai te ensinar todas essas coisas? Nesse meio que você vive. Seja aqui na igreja, seja no seu local de trabalho, seja dentro da tua casa. É difícil, irmãos. Ah, o Tiago fala porque... Não, irmão, o Tiago também passa por poucas e boas. E Deus vem lapidando. Eu não estou te falando nada que eu não consiga estar fazendo. Só que é tudo muito difícil também. Como é que a gente vai vencendo? Com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Em mim não tem força nenhuma. Em mim não tem vontade boa nenhuma. O que há de bom em mim vem de Deus. Se há alguma virtude em mim, se há alguma coisa útil em mim, vem de Deus. Porque é do Tiago mesmo, tadinho dele. Só a graça de Deus para segurar essa coluna dolorida, né? Só Jesus para ter misericórdia de mim. Então, fique com essa palavra no seu coração. Se você pensar aí dentro do seu coração, essa palavra não foi para mim,
Eu te dou um último conselho. Guarde ela. Se não foi para você, e foi para o teu irmão da direita, da esquerda, foi para aquele teu irmão que você vai dar uma cutucadinha dele no zap agora, vai falar assim, irmão, você ouviu a pregação? Você viu que palavra, irmão? Olha, eu senti que Jeová falou com você. Tanto o Jeová de lá como o de cá, ele falou com você. Se essa palavra não foi para você, guarda ela no teu coração, porque uma hora vai ser útil. Não rejeita não, porque uma hora vai ser útil. Agora, se você está dessa forma como a igreja de Laodiceia, cego, nu, exposto, confiando na força do seu próprio braço, o Senhor te convida a descer na olaria nessa noite. Vá até a olaria, se coloque como vaso na mão do oleiro. Se ele tiver que quebrar, ele vai quebrar, porque ele não remenda vaso. Então se ele quiser quebrar, ele quebra. Se ele quiser amassar, ele amassa. Ah, irmão, eu não oro pedindo para Deus fazer isso. Deus não precisa que eu peça. Ele é Deus, Ele é o oleiro, Ele quebra, Ele amassa, Ele faz. E não tem que te dar satisfação. O teu papel é humildemente se colocar na presença de Deus e falar, eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim a tua vontade, o teu querer. Maria disse isso e hoje você vê, né, a parte dela não foi tirada. Quando o anjo vai falar com ela se sente num primeiro momento assustada, apavorada, mas depois ela diz, cumpre em mim, Senhor, a tua vontade, o teu querer. Cumpre na tua serva. Aí no teu coração, se você tiver condições, se você tiver coragem, peça que o Senhor cumpra em você a vontade dEle e o querer dEle. E entenda que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável do ponto de vista dEle, nunca do seu. Amém? Deus te abençoe, guarde essa palavra, fique com Deus, um abraço em todos.